Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente continua falando sobre a tipologia dissertativa, argumentativa, né? Os textos dissertativos argumentativos, né? E hoje a gente fala aí sobre o editorial, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho com mais frequência. No vídeo de hoje a gente faz uma leitura aí apontando as principais características do gênero editorial. Além disso, a gente faz alguns exercícios, né, para comprovar na prática, né, verificar na prática a ocorrência dessas características, beleza? Então, valeu galera, simbora, vamos aí aos nossos conteúdos. Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Então galera, vamos lá. O editorial é um gênero muito importante porque é altamente recorrente na nossa sociedade e muito recorrente também nos concursos, né, nos concursos públicos, no Enem, nos vestibulares de um modo geral, beleza? Então é fundamental que você domine, né, as características desse gênero para que você, ao se deparar com ele em uma questão, possa facilmente eliminar algumas alternativas simplesmente por conhecer as suas características, beleza? Então o conhecimento sobre os gêneros textuais é nesse sentido, dominar as características, a estrutura, a linguagem e outros aspectos do gênero para que você, nas alternativas, já consiga eliminar algumas alternativas ou não, beleza? Então vamos aqui a um conceito bem básico aí com vocês. O editorial é um texto jornalístico geralmente publicado em jornais impressos e revistas e que quase sempre aparece no início das colunas. É um texto de caráter informativo, opinativo, argumentativo também, né? Que expressa o ponto de vista da instituição, revista ou jornal, ou da equipe de redatores sobre um tema relevante e ou de interesse social. O editorial muitas vezes apresenta, ficou uma falhinha aqui, né? O editorial muitas vezes, pegar a canetinha, apresenta os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal: política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade e etc. A carta ao leitor, as cartas ao leitor ou carta do editor são exemplos de editoriais, beleza? Nelas, a instituição jornalística expõe, mais uma falha aqui, desculpa galera, expõe seu ponto de vista sobre determinado assunto, beleza? Vamos lá, mais um pouco. Aqui sobre a estrutura do editorial, desculpe, não é edital. A estrutura do editorial, beleza? Por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em três partes principais. Qual é a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo, né? Sobretudo dissertativo. É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? E como nos demais textos dissertativo argumentativo, na introdução você tem a apresentação do tema, né? A apresentação do tema assunto que será tratado, bem como também a exposição, a apresentação de uma tese essa que será defendida durante o texto, beleza? No desenvolvimento você vai ter a exposição e construção da argumentação, exemplificações, fatos históricos, citações de discurso, de autoridade, comparações e etc. E na conclusão você vai ter aí a reafirmação da tese e possíveis soluções. Tratando-se também de um editorial, né? Não há essa, vamos dizer assim, preocupação com essa estrutura toda, né? Às vezes, na conclusão, o autor provoca uma reflexão para que os leitores reflitam sobre o que foi abordado. Não necessariamente ele vai trazer a solução para o problema, mas às vezes faz um questionamento retórico, uma reflexão, para que o leitor possa refletir sobre o que foi abordado e defendido por ele, beleza? Vamos lá. A linguagem, né? A linguagem é uma linguagem impessoal, clara, objetiva e formal. Impessoal porque o editorial não representa, como já foi visto, o ponto de vista de uma pessoa em particular, diferentemente do artigo de opinião, que traz um ponto de vista pessoal de quem o escreve. O editorial não tem essa preocupação, né? A preocupação dele é defender um ponto de vista, vamos dizer assim, coletivo ou da empresa, né? Da equipe de redatores. Então, por isso, essa impessoalidade aí aparece mais, né? Mostrando-se ser um texto mais imparcial, beleza? Linguagem clara e objetiva é clara. Você tem um texto jornalístico, né? Direcionado a um público bem, vamos dizer assim, diversificado
e é necessário fazer uso de uma linguagem clara e objetiva para que possa atingir a todos, beleza? Sim, só lembrando aqui para vocês, não sei se eu coloquei aqui, sim, está aqui, né, o editorial e o artigo de opinião. Muito bem, o editorial e o artigo de opinião são muito parecidos no que diz respeito à estrutura. A única diferença quanto à estrutura é a falta da assinatura, né? O artigo de opinião é assinado pelo autor e o editorial, como já falei, por não representar um ponto de vista individual, ele não é assinado, beleza? Às vezes vem abaixo, né, o nome do jornal, ou da revista, ou da equipe, né, de redatores que publicou o editorial, beleza? Tem mais o quê? Vamos a um exemplo, né? Então, nesses exemplos aí, a gente vai tentar identificar esses elementos, beleza? Eu iria fazer uma live com vocês nesse vídeo aqui, mas infelizmente a net aqui não está contribuindo e a gente está fazendo aqui o vídeo, beleza? Bora lá? Paciência, aqui você tem um texto aqui, né? Muito bem, veja que a característica é muito simples, né? Olha, muito parecida com a estrutura, né, de um artigo de opinião. O título, aqui seria a assinatura do autor, caso fosse um artigo de opinião, beleza? Tirando isso, ele é praticamente igual a um artigo de opinião. Aí também a diferença é uma diferença semântica, subjetiva, né? O texto aqui não representa um ponto de vista de algo, de uma pessoa em particular, mas como já falei, o ponto de vista de uma equipe, beleza? Então vamos aqui à leitura para nós percebermos aqui esses movimentos, né, do texto editorial. Mais uma vez, como falei, a estrutura é a mesma. Você vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, beleza? Então vamos lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem políticas de liberalização econômica e pediu paciência para que as reformas comecem a mostrar o resultado. Aí aqui você vai ter um fragmento, né, da fala do ministro Guedes, né, Paulo Guedes. Dê um ano ou dois, dê uma chance de um governo de 4 anos para a liberal democracia. Não trabalhem contra o Brasil, tenham um pouco de paciência. Essa foi a fala do ministro Guedes, né? Disse Guedes. Durante um seminário sobre a medida provisória da liberdade econômica. Esta MP, né, medida provisória, que deverá ser votada nesta quarta-feira, pode ser um marco para a economia do país. Os entraves econômicos tornam proibitivo investir no país. A economia está engessada e é preciso acabar com estas dificuldades. Após receber 301 emendas, das quais 126 foram escolhidas integral ou parcialmente pelo relator, a MP 811, né, é a MP que trata aqui essa questão das medidas econômicas, né, a MP 811, foi aprovada em 11 de julho na comissão mista do Congresso formada para apreciá-la. A medida provisória perde a validade dia 10 de setembro, caso não seja votada no plenário de Câmara e Senado até esta data. A medida provisória tem 3 pontos importantes: a redução da burocracia, aqui a redução da burocracia para quem deseja empreender, 2 aqui, né? A limitação de abusos do Estado em sua intervenção do ambiente econômico, e 3 aqui, só para nós identificarmos. A garantia da segurança jurídica de contratos. Isso tudo hoje faz com que o empresário pague um salário para um funcionário e este custe outro para mantê-lo no emprego. Paciência é tudo que o mercado não tem no momento. Muito bem. Então, se você pegar aqui esse texto e for fazer uma análise dele, você vai perceber todos os elementos recorrentes em um artigo de opinião, beleza? Como já falei, a estrutura é praticamente a mesma. Então vamos aqui agora para um exercício para nós percebermos esses elementos utilizados no texto dissertativo argumentativo, que, como já falei, é recorrente em muitos outros textos dissertativo argumentativo.
A diferença aqui é a estrutura do gênero editorial, beleza? Mas a estrutura do texto dissertativo argumentativo, e aí nós estamos falando de tipologia dissertativa argumentativa, é recorrente em vários gêneros, beleza? Vamos aqui, ó. Exercícios. Com base no editorial que você acabou de ler, responda as questões seguintes. Então vamos lá. Qual é o assunto discutido, né? Como já falei, o editorial, como o artigo de opinião, eles procuram trabalhar assuntos que sejam de interesse público, né? Que estejam em voga na sociedade, que seja importante. Então vamos lá, aqui eu coloquei umas respostas curtinhas, ó. A implantação de medidas político-econômicas que viabilizem a economia, né? Então o texto fala sobre isso, sobre a implantação de medidas, de uma medida provisória específica, né? Ele está falando sobre ela, dizendo que essa medida é importante para desengessar a economia, beleza? Qual é a tese defendida no texto? Olha aqui, né? A economia está engessada e as medidas precisam ser aprovadas urgentemente, ou seja, medidas essas que viabilizem, né, a economia, que facilite com que a economia ande, que desburocratize, né, que tire o peso dos impostos sobre os empresários, né, para que, havendo mais emprego, a economia ande, para que as pessoas possam investir mais, né? A tese defendida por ele é essa: a economia está estagnada e nós precisamos aprovar medidas para que essa estagnação deixe de existir, beleza? Então essa é a tese dos autores, né? Dos autores não, da equipe de redatores, né? Ou do jornal, ou da revista, e assim sucessivamente. É correto dizer que a tese defendida representa um posicionamento individual? Não, né? Você deveria dizer que não, pois por se tratar de um editorial, ele representa o ponto de vista de uma equipe, da empresa, da instituição, da revista, do jornal e assim sucessivamente, beleza? Outra questão: quais as estratégias discursivas argumentativas foram utilizadas? Professor, o que quer dizer estratégias discursivas argumentativas? Ou seja, qual foi o caminho que o autor trilhou para apresentar a sua ideia, para defender sua tese, para fazer com que o texto tenha progressividade, né? Então, outra pergunta aqui, a resposta do número 4, ele faz referência à fala do ministro Guedes, né, falando sobre um assunto e traça a trajetória percorrida pela MP. Qual a MP? É a medida provisória 811, se eu não me engano, né, que seria uma medida provisória importante para fazer com que a economia andasse, né? Então, ele começa citando, como já falei, a fala do presidente, ou do ministro Paulo Guedes, e em seguida ele vai, vamos dizer assim, traçar um percurso, né? Dizendo quando é que a medida foi criada, quando foi mandada para ser aprovada. Aí ele diz que ela foi aprovada, mas dentre elas existem várias outras medidas também que precisam ser avaliadas, apreciadas, né? E ele fala sobre o tempo dela, ela tem validade até o mês de setembro, né? Então, ele faz a estratégia discursiva que ele usou foi essa, né? Citar a medida, dizer em que pé ela se encontra, quais são as condições quando foi criada, apreciada e até quando ela pode ser votada, né? Então, essa foi a estratégia discursiva que ele criou, né? E como já falei, ele vai iniciar aí com a fala do ministro Paulo Guedes. Quais os argumentos utilizados? Então nós temos vários argumentos utilizados. Veja, os argumentos utilizados estão em parceria com a tese. Qual é a tese? A tese é essa, né? A economia está engessada e é preciso criar medidas para que ela ande, né? Então, por que você está dizendo isso? Então, os argumentos vão justificar, vão defender a minha tese. Então, está aqui, ó, os argumentos. A economia está travada. Há um alto custo para manter um empregado, há uma grande burocracia e se a medida for aprovada, ela vai reduzir a burocracia, e há também uma limitação, né? A aprovação dessa medida vai limitar o abuso, né, por parte do Estado, né? Então, tudo isso são argumentos utilizados para defender a sua tese, para provar para o outro que, de fato, essa medida precisa ser aprovada, beleza? Tem mais perguntas? Tem. Cite uma marca de posicionamento, né? O que é uma marca de posicionamento? Seria o que?
os momentos, né, em que mesmo sendo um texto, vamos dizer assim, que procura ser menos subjetivos, a gente percebe, vamos dizer assim, a subjetividade, a opinião, o posicionamento do autor, né? Então, ele diz aqui, a medida provisória tem 3 pontos importantes, então isso aqui é o posicionamento dele, né? Vamos só ver aqui, para voltar aqui, né? Então, em vários momentos, ele deixa transparecer, né, o pensamento, né, a posição do autor. Os entraves econômicos tornam produtivo, isso aqui, né, ó, veja, os entraves econômicos tornam proibitivo, né, proibitivo investir no país, ou seja, os entraves econômicos não permitem, né, um investimento no país, a economia está engessada, é preciso acabar com essa dificuldade. Veja que tudo isso é o pensamento do autor, né? A medida provisória aqui em cima, né? A medida provisória tem validade aqui. Sim, né? Paciência, que isso é um posicionamento dele. Paciência é tudo que o mercado não tem. E aqui ele vai citar também esses elementos que já falei, né? Que isso aqui, a medida tem 3 pontos importantes, né? Então, esses 3 pontos importantes, quem está dizendo que é importante é ele. Então, isso outras pessoas poderiam julgar como não sendo importante ou pouco relevante. O importante aqui é um pensamento, né? Uma subjetividade do autor, beleza? Vamos lá. Vamos passar isso aqui rapidamente. Vamos para a próxima página. Então aqui nós temos mais um outro editorial e aqui a gente vai fazer uma leitura também bem rápida e depois a gente vai identificar também esses elementos, beleza? O editorial, o valor da vida. A mistanásia é um termo pouco utilizado nas conversas do dia a dia, mas que infelizmente não está tão distante de nossa realidade. A imprensa registra sem filtros o drama de milhares de pacientes e profissionais nos postos de saúde, hospitais e pronto-socorros e traduz a dura proximidade com a expressão. O significado de mistanásia remete à omissão do socorro, à negligência. Ela representa a morte miserável antes da hora. É conhecida também como a eutanásia social. Muito bem, eutanásia social. No Brasil, seu flagelo atinge sobretudo os mais carentes, que dependem exclusivamente do Estado quando um corpo padece. Um exemplo do que a mistanásia pode causar apareceu em série de reportagens exibida pelo Jornal Nacional Rede Globo, em janeiro, que dissecou o drama dos pacientes com câncer no país. A falta de tudo torna a larga espera pelo atendimento um duro calvário. E em meio ao desespero, centros de excelência como o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, minguam a céu aberto, né? Então você veja aqui que, como eu já falei, mesmo procurando ser um texto objetivo e imparcial, a gente vai percebendo durante o texto, né, as subjetividades de quem o escreve. Palavras como, por exemplo, né, um duro calvário, né? Isso aqui é um julgamento, né, um juízo de valor de quem escreve, né? É ele quem está dizendo que é um duro calvário, né? Então existem outras passagens em que isso vai ficando perceptível, né? Vamos lá. A falência do sistema público de saúde, não é só um fenômeno administrativo ou contábil. Quem dera fosse, veja aqui, né, outra marca da subjetividade, né? Quem dera fosse. Assim, seria mais fácil suportá-la, pois contas se arrumam. A questão é que o desequilíbrio causado por uma gestão feita de pessoas perdidas em meio ao tiroteio entrou em nossa casa pela porta da frente, né? Então você veja aí que você vê pessoas perdidas, né? Uma avaliação aí também do autor. Existem várias passagens que ele vai deixando a sua marca. A situação grave, contornada com paliativos, ceifa vidas, inclusive de crianças e jovens, impedidos de receber aquilo que a Constituição lhes garante como direito cidadão,
o acesso universal, integral, gratuito e com equidade a serviços de saúde de qualidade. Isso aqui é uma linha de argumentação, né? Isso aqui é uma linha de argumentação. Ele utiliza aí a Constituição para argumentar, para defender seu ponto de vista, para dizer que isso não deve acontecer, né? Isso aqui ele citou um argumento. Ele vai ter várias linhas de argumentação, né? Ele vai citar ali também a reportagem feita pela Globo, né? Vai citar o caso dos hospitais em calamidades públicas. Então tudo isso aí vai defendendo a sua tese, né? Nesta edição do Jornal Medicina, apresentamos números do valor da vida e da saúde de cada brasileiro para o setor público. A média nacional não supera R$ 4,00 ao dia, ou seja, quase nada se comparada a outros países com modelos assistenciais semelhantes. Essa conta acentua a tragédia na morte anunciada em corredores e filas de espera e suscita um questionamento importante, pois os dados evidenciam que, apesar do pouco destinado, é o mau uso dos recursos que estão disponíveis que aprofunda a crise. Então, outra argumentação aqui, tem várias argumentações no texto, né? Não é só o baixo uso destinado à saúde, mas é também o mau uso, né, que faz com que o sistema de saúde entre em crise e as pessoas sejam prejudicadas, sejam vitimadas com a morte. Para finalizar, o Brasil está diante de um dilema. É hora de rever caminhos, adotar novas posturas, corrigir falhas para não sentenciar a população à doença e tirar do estado de coma em que se encontra o Sistema Único de Saúde, SUS. Uma das maiores políticas sociais do mundo e balizador de todo modelo de atenção no país. Muito bem, então veja aqui, como eu já falei, por se tratar de um editorial, não é assinado com o nome de um autor específico, mas traz o nome, né, de toda a instituição aí, que seria o Jornal Medicina, publicação oficial do Conselho Federal de Medicina, janeiro de 2016. Beleza? Então aqui nós temos mais uma vez uma editorial, como vocês podem ver, com toda a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Aí você tem aqui, né, com base no último editorial que você leu, que você acabou de ler, responda as questões seguintes, né? Então você tem aqui, qual o assunto discutido? Qual foi o tema trabalhado nesse editorial? Veja que ele começa falando sobre lá a mistanásia, né? Mas esse não é o assunto, esse é apenas a introdução, essa estratégia discursiva que ele encontra para inserir o tema, para apresentar o tema e começar a discutir, beleza? 2. Que recurso o autor utilizou para introduzir o tema? Já falei aí, né? Que foi a questão da citação do termo mistanásia, que ele vai discorrendo sobre isso, depois fala sobre a eutanásia. Então esse foi o recurso que o autor utilizou para introduzir o tema, né? Que é uma contextualização muito recorrente também nos artigos e opiniões e nas provas do Enem, né? Nas redações de nota 1000 do Enem. Toda a introdução de todo o tema começa com a contextualização. Isso é pré-requisito fundamental para a redação do Enem. Qual a tese defendida? Qual foi a tese defendida pelo autor, né? Para você saber qual foi a tese, você tem que primeiro saber qual foi o tema. Qual o tema discutido ali, né? O tema, vou dar só uma pincelada aqui para vocês devem fazer esse esforço para, depois eu posto as respostas, né? Mas o tema aí está relacionado com o Sistema Público de Saúde do Brasil, né? Quais os argumentos utilizados? Então, durante o texto vai aparecer várias linhas de argumentação. Qual é o ponto de vista? A tese se encontra nesse sentido aí. Qual é o ponto de vista do editorial, de quem produziu o editorial, sobre o Sistema Único de Saúde, né? Sobre o Sistema Público de Saúde, né? A tese dele se encontra nesse meio aí, né? E qual é o argumento, né? Ele vai dizer, para ele, o sistema de saúde está mil maravilhas ou está sucateado e precisa ser melhorado? Essa é a tese dele, né? Qual a tese defendida? Já falei, sim, os argumentos atualizados, que ele vai mostrar aí, né? Se ele concordar que o sistema público de saúde está bem, ele vai mostrar isso por meio de argumentos. Se não, ele vai mostrar por meio da argumentação em que sentido, né, a gente pode comprovar que o sistema de saúde está sucateado, beleza? E quais as consequências disso, né? Quais as estratégias discursivas? Aí tem algumas estratégias discursivas, né, que começa, como já falei, com a introdução ali, citando o termo amistanásia, e depois ele vai traçar outras linhas discursivas, beleza?
É correto dizer que a tese defendida, né, representa um posicionamento individual? Não, mais uma vez, claro que não. Por se tratar de um editorial, ele representa, como já falei, o ponto de vista lá, né, de uma equipe, né, de editoriais do jornal, de médicos, etc. Né, beleza? E aqui, cite uma marca de subjetividade ou posicionamento sobre o tema. Aí durante o texto, você vai perceber em várias situações que existem expressões que representam, né, o posicionamento, o julgamento, o juízo de valor, a subjetividade do autor sobre aquilo que ele está falando, beleza? Valeu, galera! Depois aí vocês tentam responder, depois eu posto a resposta, né, a essas perguntas nos comentários, beleza? Valeu, galera! Português facinho, facinho com o seu Roberto. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, até o próximo vídeo. Sim, esse exercício vai ficar disponibilizado para vocês também no Google Class, né? E vocês podem responder lá por meio do formulário a essas questões e mandarem para mim, beleza? Valeu, galera! Obrigado aí, como já falei. A minha intenção era ter feito uma live com vocês, mas infelizmente a NET aqui não contribuiu, beleza? Valeu, galera, tchau e até a próxima oportunidade.